não há como falar sobre história de Roseira sem lembrar da pessoa que mais batalhou pela reunião de todos os arquivos que hoje nós temos na Prefeitura de Roseira. O professor José Luiz Pazin, morador de Roseira Velha, um professor de História em várias faculdades da região, ele elevou o nome de Roseira. E ele sempre começava a história, falando sobre Roseira, ele começava assim: a história de Roseira insere-se na história de Guaratinguetá. O porquê disso? Porque Roseira pertenceu a Guaratinguetá até 17 de dezembro de 1928, quando ele passa a ser distrito de Aparecida. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. O povoado de Roseira, ele surge no século XVIII, às margens do Caminho Real. Esse Caminho Real, por que ele tem esse nome? Porque essa época era os imperadores do Brasil, né? Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Então, esse Caminho Real, onde está o povoado de Roseira Velha? Então, Roseira, nós temos que pensar o seguinte: o centro de Roseira, onde nós conhecemos, era a fazenda do seu fundador, Major Vitoriano Pereira de Barros. Mas, em 1876, quando houve a necessidade de prolongar a estrada de ferro que terminava em Cachoeira Paulista, retornando um pouco no tempo, a capital do Brasil na época era qual cidade? Rio de Janeiro. Então, veio do Rio de Janeiro toda essa estrada de ferro e vocês podem notar o trajeto da linha. Quando chega em Roseira Velha, ela vem reta, né? Aparecida, Roseira Velha, ela vem reta. Depois ela faz uma curva bem sinuosa e entra em Roseira. Por quê? O traçado da linha férrea foi mudada. A estação seria aproximadamente onde é o posto da Polícia Federal hoje. Mas o dono, ele exigiu indenização do governo imperial para poder doar essas terras. O Major Vitoriano, sabendo disso, ofereceu um local para a construção da estação e mais, Roseira foi uma cidade planejada. Por que foi uma cidade planejada? Além da estação, mas o lugar onde está a Praça Santana, esse lote é como fosse um triângulo, já deixando um espaço para a praça e para a igreja. E também as ruas Roque Vieira, Benedito Patrício, Dom Epaminondas, Rua Santo Afonso, Major Vitoriano e Duque de Caxias. Veja, Roseira, uma cidade planejada, por isso o Major Vitoriano é considerado seu fundador. Além da doação dos lotes para o novo povoado, ele também deixou um espaço para a construção da capela. A construção da capela de um santo protetor é um costume que vem desde as primeiras civilizações. Isso veio para a religião, para as religiões cristãs, desde as primeiras comunidades. Então, é feito um povoado, a igreja, o padroeiro, isso é muito importante. Nessa época, nós não tínhamos qual seria o padroeiro de Roseira, mas o Major Vitoriano se comprometeu a fazer uma capela. A gente precisa pensar que hoje é tudo muito rápido, mas nós estamos falando de mais de 100 anos atrás. Quando houve a abolição da escravatura, ainda o major estava construindo a capela e ele ficou sem trabalhadores para colher o seu café. Então o Major Vitoriano foi até o Pedro Leme e lá existia a Capela de Santana, numa residência da senhora Gertrudes Costa. E ele disse, se ele conseguisse os trabalhadores, Santana seria a padroeira de Roseira. E ele conseguiu. O povo do Pedro Leme trouxe a Santana em procissão para a nossa capela. E a curiosidade,
Por que o nome roseira? Nós identificamos esse nome desde os primeiros documentos lá na Câmara de Guaratinguetá, como vila, como distrito de Aparecida também, né? E qual é o significado? Em nossas pesquisas, nós encontramos um documento da década de 40, escrita pelo professor Francisco de Paula Santos, em que ele relata a existência de trepadeiras rosas mariquinhas e a rosa branca brava, que cobria os quintais dos moradores. Isto desde a época do Caminho Real, no século XVIII. Então, o nome roseira vem exatamente da flor. Roseira foi grande produtora de cana-de-açúcar e aguardente, produtora de fumo, farinha de mandioca e o café, essencialmente no bairro do Bonfim, até a década de 30. Com a decadência do café, muitas famílias mineiras chegaram através da pecuária. E nós não devemos esquecer que nessa época a região serrana, hoje bairro da Vargem Grande, mesmo do Bonfim, que pertencia ao distrito, eram potências, bairro do Pindaitiba. Mais ou menos na década de 20, chegam os italianos, imigrantes italianos das colônias de Quiririm, Piagui e de Canas. Eles vão drenar o rio Paraíba do Sul para o plantio de arroz, tomate e batata. É interessante que até hoje, passado todos esses anos, ainda esses produtos são cultivados em Roseira. Na década de 50 chegam os japoneses, uma grande contribuição para a economia de Roseira, com toda a tecnologia da produção de legumes, principalmente nas fazendas Albertina, alguns na fazenda Santa Helena e também na fazenda dos Marques. As plantações de arroz que tinha, as plantações de verdura dos japoneses que tinham Roseira, era muita cultura, era muita plantação de verdura. Roseira era o pessoal que vinha dos armazéns que tinham na cidade. Tinham 4 armazéns que vendiam muito. Pessoal que vinha do Bonfim, pessoal que vinha das fazendas Albertina, Santa Helena, que trazia seus produtos para vender na cidade. A parte econômica da cidade era muito forte, era muito forte. Então, os produtos eram natura, tudo da cidade aqui, o comércio era muito forte. Onde está a prefeitura municipal, foi inaugurada a usina Vigor em 1930. Em 1933, a cooperativa de laticínios. Roseira era uma potência na questão de produção de leite. Eu fui funcionário da cooperativa em 1949. Eu era menor de idade ainda quando me convidaram para trabalhar ajudante de laboratório na usina Cooperativa de Laticínio de Roseira, que era afiliada ao Leite Paulista em São Paulo, Cooperativa Central de Laticínio. Eu era transportador de leite daqui para São Paulo. No início, em latões ainda. Posteriormente, em carreta-tanque. E assim eu fiquei de 1956 a 1966, transportando leite para São Paulo. Eu entrei garotão, com 15 anos na cooperativa, era menor, para ajudar como ajudante do laboratório. E aí fiz muita amizade com os fiscais, o pessoal mais importante, né? Que eram todos formados, era veterinário, era agrônomo, era tudo. E esse pessoal começou a me ajudar. Os gerentes da época da cooperativa também deram método para escrever a máquina e eu ficava no período da tarde também treinando. Aí passaram para auxiliar de escritório, me deram o caixa da cooperativa
graças a Deus foi muito bem. Aí passei para subgerente, depois passei para gerente, depois, com o tempo, eu comecei a produzir um leitinho também, junto com o Gardel, lá em Rodeira Velha, e passei a ser produtor também de leite pequeno. Me jogaram numa chapa de cooperativa, fui eleito, fiquei 2 anos, 3 anos como diretor, até que um dia houve a unificação da cooperativa de laticínio com Pindamonhangaba e Taubaté, e que nós fizemos então a Comevap. Nessa época eu era diretor, já presidente, entrei como funcionário, passei a gerente e saí como diretor da cooperativa de laticínio de Roseira. E entrei na comissão de fusão das 3 cooperativas, das 3 cidades, que formamos então a Comevap. A cooperativa cresceu e adquiriu uma carreta-tanque maior, capacidade maior, e a que nós transportávamos leite em latão ficou para transporte de ração, de farelo. Então a gente fazia, eu e meu irmão, que meu irmão também era motorista, fazíamos também o transporte de farelo, de Santos, de São Caetano, de São Paulo, e buscava sal no Rio de Janeiro. Essa era a nossa função. E o leite para São Paulo continuando. Nasci dentro do cooperativismo e acho que a solução para todos aqueles que produzem, se tiver volume e tiver condição de se formar cooperativa, é o único caminho que existe para que o produtor não seja explorado. E pelo menos que ele receba o que é justo daquilo que ele produz. Cooperativa é isso aí. Quando tinha a Vigor e apareceu aqui, criou-se a cooperativa, foi em função que eles dominavam o produtor pelo preço. Porque tirar leite, você tinha que tirar leite e entregar, e o preço é o que eles queriam pagar. E aí, essa revolta desses produtores, inclusive que eu já citei, que era o Roque Vieira, reuniu o pessoal, se formou a cooperativa. Fiquei adquirindo coleta de leite nas fazendas também. Na época morava muita gente lá para a roça e vinha bastante gente no caminhão. As professoras a gente carregava, era assim, daqui para ali, para as escolas rurais, né? Na época, Roseira foi uma das primeiras cooperativas do estado de São Paulo. Ela foi inaugurada dia 5 de setembro de 1933, uma verdadeira potência. Zé Luiz Pazin reuniu documentos sobre a grandeza da cooperativa. Nós temos também uma documentação dos 50 anos do cooperativismo, da escritora Catarina Vilela. Nesse documento estão as primeiras assembleias, os primeiros cooperados, a planta, e era interessante também porque nós sabemos onde fica a cooperativa, na Praça Santana. O leite produzido da cooperativa era transportado pela rede ferroviária. E eu tenho certeza que muitas pessoas que ainda se lembram disso. Encostavam um vagão ali na cooperativa, eles carregavam o vagão e aí o trem levava para São Paulo. Diante da capacidade econômica do distrito de Roseira, o padre Joãozinho, como era conhecido, o padre João Raimundo, ele trouxe a ideia da emancipação de Roseira. Muitas conversas, muitas reuniões, e nessa época Roseira também já participava, isso desde as vilas, né? Nós temos vereadores por Roseira na Câmara de Guaratinguetá. Também tínhamos, por exemplo, João Caltabiano, Jovem Polidoro, Antônio Giovanelli, eles foram vereadores do distrito de Roseira em Aparecida. Então Roseira já estava caminhando para a emancipação. Em 1958, uma comissão de moradores foi até São Paulo, na Assembleia Legislativa, e com o apoio de alguns deputados, levaram uma petição para a independência do distrito. Quando nós preparamos a documentação,
que foi para a Assembleia Legislativa em São Paulo, isso foi em 1958, e a Assembleia aprovou, mas tinha que ter o aval, né, do prefeito de Aparecida, que é a sede do município. O Valadão votou contra a emancipação de Roseira, em 58. Aí a palavra final era do prefeito de Aparecida. E Roseira não pôde ser emancipado. Em 18 de fevereiro de 1959, Roseira passou a ser considerado um município autônomo. Mas o Tribunal de Justiça entrou com uma impugnação contra o ato. Como Roseira já era uma potência na produção de alimentos, possuía mais de 4.000 habitantes na época, a distância entre duas cidades prevista na lei para a criação de um município. Roseira entrou novamente, já tinha a documentação pronta, nós entramos novamente com a aprovação da emancipação. A Assembleia aprovou novamente, e aí quando veio para Aparecida, para o prefeito aprovar ou não, aí já era o Aristeu. Então, o Aristeu então votou a favor. E o vice, na época, era o Salomão Copaz. E o presidente da Câmara, na época, era o Zezinho Chade. Toda a Câmara de Aparecida aprovou a nossa independência. E o Aristeu sacramentou. Eu lembro, menino ainda, do movimento, né, dos políticos da época, das pessoas que tinham influência na cidade, que pertencíamos a Aparecida, né? Éramos de distrito. E lembro do movimento do meu avô, João Caltabiano, do senhor Virgílio Monteiro, né? Homero, Paula Santos, seu Hélio Miranda, Célio Davi Reis e outros nomes desse movimento para essa conquista. Meu pai participou, que ele, junto com esse pessoal, com esse grupo aí, meu pai também era das pessoas influentes da cidade, né? Os nomes. Cidade pequena, né? As pessoas, as famílias mais tradicionais eram que se envolviam mais na política. Meu pai era um deles também. Nós só nos tornamos independentes em 31 de dezembro de 1963. Em 7 de março de 65 é que foi possível haver a disputa. A eleição contou com 2 candidatos, Antônio Giovanelli e Jovem Polidoro. E a disputa foi muito acirrada. A totalização dos votos foi de 438 para Antônio Giovanelli e 435 para Jovem Polidoro. Era uma dupla Nico e Toninho. O Nico, uma pessoa muito leal, trabalhadora. Na ocasião, a gente se dispôs a trabalhar junto com o Nico Giovanelli e a gente entrou nessa jogada. Um trabalho sério, árduo, mas necessário para o município de Roseira. Eu lembro que houve uma disputa muito acirrada entre o seu Jovem Polidoro e o seu Antônio Giovanelli, o Nico. E, inclusive, eu trabalhei para o Nico, junto com o Toninho e Paula Santos, nas vésperas da eleição, noite toda vigiando os eleitores. E o Nico ganhou por apenas 3 votos. É tão difícil voltar no tempo, não? Realmente foi apertada, a gente competiu com ele, o Jovem Polidoro, era um amigo nosso, muito amigo, adversário na urna. Havia uma alegria normal e todos participavam dessa alegria, tanto de um lado quanto do outro. A gente notou que a amizade continuou. Isso é muito valioso na vida. As coisas iriam sempre terminar muito bem. Como de fato terminaram muito bem. A disputa entre o seu Nico Giovanelli e o seu Jovem Polidoro, né? Um representava o peixe, que era o lambari, parece que era o seu Nico, que era o peixe, o símbolo dele,
E do seu jovem era o cafezinho, que ele fornecia café para todo mundo. E a disputa entre o seu Nico e o jovem. E meu pai fez, sim, uma música que o seu Nico ganhou, uma diferença apenas de 3 votos. Foi um comentário na cidade de ilusitado, né? O dia da eleição, 21 de março de 1965, missa às 9 horas na Matriz Santana. A diplomação no Cine Bandeirantes, um dia de festa pela grande luta que foi a emancipação de Roseira. No primeiro governo municipal, tivemos Antônio Giovanelli como prefeito, vice-prefeito Antônio Augusto de Paula Santos Neto e presidente da Câmara, Virgílio Monteiro dos Santos. Eu era candidato apenas para compor a chapa, naquela necessidade que a gente tinha que participar, porque a gente ajudava com alguma coisa, assim, dando um empurrãozinho na chapa, a melhorar, ajudar a melhorar a capacidade da chapa e aquela vontade que todos tinham. Então, quando veio o plebiscito, em que nós tínhamos que fazer a campanha do plebiscito, porque era a vontade, né, dos líderes da cidade, as pessoas mais conhecidas da cidade. Então, nós trabalhamos muito no plebiscito e ficamos, então, conhecidos do eleitorado. E quando veio a eleição, que tinha que apresentar uma chapa, então os companheiros queriam que a gente participasse como participamos na emancipação. A gente sempre foi eleito. Dos 3 mandatos que eu participei, o município não tinha despesa com o vereador. Ninguém ganhava nada. No 4º mandato que veio a lei que favorecia os vereadores a ganhar alguma coisa. Aí eu não quis participar mais. Trabalhava pela cidade, só, nada mais. E quando começou a ganhar, que a disputa acirrou mais, né? Os símbolos de Roseira são a bandeira, o brasão e o hino, instituídos pela Lei 158 de 1972. Na época, o heraldista Arsinoé Peixoto de Faria cria o brasão e a bandeira. E essa lei autoriza a prefeitura a criar o hino para Roseira. Em 1991, o prefeito da época, Messias de Paula Santos, enviou uma mensagem para a Câmara Municipal informando sobre a criação do hino por 2 sargentos da época do Exército. Os compositores do hino, a letra por Miriano Francisco das Neves e a música por João José Sampaio, que cederam os direitos autorais ao município de Roseira. Em se tratando de história de Roseira, nós não devemos esquecer de um dos mais ilustres roseirenses, o José Eli Miranda, o Zito, conhecido por ser bicampeão mundial de futebol. Meu pai conheceu o Zito na infância, desde seu menino. Meu pai era mais velho que ele, parece uns 7 ou 8 anos, né? Que o Zito conheceu desde menino, que já era uma carinha dura, carinha firme, né? Que tanto que se tornou hoje um símbolo da raça, né, de futebol. E foram crescendo na juventude e jogaram futebol junto, aqui no Esporte Clube Roseira, que era o único time que tinha Esporte Clube Roseira. Foram jogar para Pindamonhangaba, no São Paulo de Pinda, na época. Ele, o irmão dele, o seu Hélio Miranda, e meu pai jogaram no São Paulo, que é chamado lá em Pinda, São Paulinho de Pinda. Jogaram junto. Meu pai conta que eles foram jogar uma vez, não sei se foi em Areias ou Queluz. O técnico dele era o que foi técnico meu depois, né? Quando eu comecei a jogar bola, eu chamava meu tio Dodô. E teve um jogo que e meu tio prometeu para o Zito que se ele marcasse um gol, ele ganhava um abacaxi, né? E o Zito, durante o jogo, meu tio lá fora, meu pai conta que o Zito marcou o gol e foi falar para o tio Dodô. Dodô, e o abacaxi? Né? Daí o pessoal da diretoria do outro clube achou que o Zito
tinha falado que o time era um abacaxi, porque o abacaxi na época era uma ofensa, que era ruim, que era amargo, assim, casca grossa, né, tudo. Criou uma confusão de briga, até explicar que meu tio falou que o presente seria um abacaxi. Esse foi um fato que eu lembro que meu pai contou. O Zito, para nós de Roseira, na parte esportiva, você veja bem, numa cidade, quando ele saiu daqui em 1900, creio, em 52 ou 53, sair de uma cidade desse tamanho e conquistar o que ele conquistou, né? Fazer essa história que ele fez, capitão do Santos, né? Na época do Pelé, que até hoje você sabe ver que tem uma faixa de capitão, imortalizou o Z, né? Que vai ficar a vida toda, homenagem ao Zito. Sair de Roseira para conquistar tudo o que conquistou, bicampeão do mundo, estátua dele, hoje tem uma estátua em frente à Vila Belmiro, nem o Pelé tem uma estátua dessa, numa cidade daquele tamanho, tem uma homenagem daquela para ele. É uma história marcante para Roseira, né? E o Zito foi o símbolo mesmo da técnica, da raça e da obediência. Portanto, o Zito para nós é um símbolo muito forte que a gente deve sempre mostrar, né? É o futebol, que ele jogou com o Pelé, o maior, foi capitão do Pelé, o maior jogador de futebol até hoje. Quando chegou no Santos não era, mas depois ele foi se tornando pela liderança dele, mas a posição dele era volante, vamos pôr lá, médio volante que fala, usando sempre a camisa 5. Eu me inspirei muito também quando jogava bola, eu usei muito a camisa número 5. Né, aqui em Industrial, aqui em Roseira. E essa história do Zito da camisa 5 é muito forte. Ele era volante na cidade aqui no Santos. Na minha época, jogando, era o Hélio Miranda, o Caraca, o Jairo, o irmão dele, o Ranulfo, que depois parou até antes de mim, e o Homero, um Deco que morava em Roseira Velha. Eu conheci o Zito jogando no Taubaté. Depois ele foi para o Santos, né? E depois cheguei a jogar junto com ele aqui em Roseira, num amistoso que fizemos aqui, os veteranos de Roseira, contra os oblatos do Cristo Sacerdote, os padres. O Zito jogou junto comigo. O Zito foi da minha idade, né? Ele era um ano mais criança que eu. Nós sentávamos na mesma carteira, no grupo escolar de Roseira, que ainda não era Joaquim de Campos. E no pátio, na hora do recreio, a gente jogava junto e às vezes era até adversário, porque senão ficava muito forte o nosso time, que ele era bom de bola mesmo. Ainda tinha o irmão dele, né, o Caraca, que eu acho que era melhor que ele ainda. E que na época, da mesma época, era mais velho, mas jogava, né, no timinho da escola. E dali crescemos juntos e depois começamos a jogar no Esporte Clube Roseira. Junto aí com o Ranulfo, o Levi, aí vieram diversos craques, né? Caraca, veio o Jairo, o irmão do Zito também, era muito bom. Roseira, apesar do tamanho, porque a gente tinha muita pelada, né? Eu saí da escola, era pelada. Eu na Roseira Velha, então, que eu morava, era bola de meia, bola de couro velho, de coisa, costurado. Tinha costura naquela época, né? Então, e Roseira era a mesma coisa. E jogamos muito tempo junto. E numa preliminar em Taubaté, em que nós estávamos disputando, e nós demos um show de bola. Nós demos não, o Zito deu um show de bola. Terminou o jogo, ele já ficou no tempo do Savério Ardito, que era o diretor do Esporte Clube Taubaté, ele já ficou contratado naquele dia. Contratado não, já convidado para participar do elenco do Taubaté. E começou a carreira dele, né? Junto com a Aimoré Moreira, aquela turma toda. Seguiu a carreira, foi feliz.
logo em seguida, na época, 2 anos depois, daí apareceu o Pelé. E aí, então, o Santos começou com aquela linha famosa, né? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, né? E o Zito comandando. Ele era líder no Santos. Então, aquela raça corintiana que o Zito implantou no Santos. E depois com o Pelé, que ganhava tudo também, né? Daí o Santos, você já conhece a história tão bem quanto eu. Quando ele estava na seleção, que foi para o Rio, a gente acompanhava, aí eles ficaram, em 58, eles ficaram aí em Campos do Jordão, lá no hotel da Vila Inglesa. E lá eu conheci o Zito, ele me apresentou o Pelé, apresentou o Garrincha. O Garrincha era reserva, inclusive, na época, né? Era do Joel. Apresentou o Joel, apresentou diversos. Mas o Zito também era reserva na seleção. Foi convocado. O titular era o Dino Sani de São Paulo. E o Dino Sani, logo no começo dos primeiros jogos da seleção, ele teve uma contusão e entrou o Zito, nunca mais saiu, né? Aí foi 58, aquele show de bola, e 62, bicampeão, foi o primeiro campeonato que o Brasil ganhou, né? 58. E em 62 repetiu a dose, foi bicampeão, e o Zito sempre foi titular absoluto da seleção. Nós temos uma relíquia no arquivo da biblioteca, um manuscrito feito por um de seus irmãos, o senhor Jairo Miranda. Em respeito a ele, eu gostaria não de falar sobre o manuscrito, mas de ler para vocês a reprodução a partir dos olhos de Jairo Miranda. José Eli Miranda, Zito, nasceu em 8 de agosto de 1932, nesta cidade. Estudava na escola que hoje chama-se Professor Joaquim de Campos. Na época, quando ainda era criança, com seus 8 anos de idade, jogava futebol na rua, na Major Vitoriano, com as crianças do então grupo escolar. À medida que foi crescendo, o futebol foi aparecendo cada vez mais. Os rachas da rua começavam logo depois que acabavam as aulas. Enchia de gente nas calçadas dos 2 lados para ver a garotada jogar futebol. Aí o Zito cresceu. Com 15 anos já jogava no Esporte Clube Roseira e Esporte Clube Aparecida. Aos 16 anos fez teste e passou no Esporte Clube Taubaté, 2ª divisão de profissionais. 2 anos depois, o Santos fez um amistoso em Taubaté e o técnico da época, Aimoré Moreira, gostando de seu futebol, acabou convidando para o Santos. Daí ele foi aparecendo no futebol maior aos poucos. Pegava sempre a seleção paulista, todas as semanas. Foi campeão mundial pelo Santos 2 vezes. Em 58, foi convocado pela seleção brasileira, no qual foi campeão mundial na Suécia. Em 62, foi novamente convocado para a Copa do Mundo no Chile, sagrando-se campeão pela 2ª vez. Em 66, ele ainda jogou pela seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha. Depois disso, jogou pelo Santos até 1967, onde encerrou sua carreira em perfeitas condições físicas. Dava para jogar ainda uns 4 anos. Ele encerrou no auge de sua carreira, por seu irmão Jairo Miranda. Esse era o Zito, pelos olhos de um de seus irmãos. E ainda encontramos contemporâneos que participavam desses jogos e ainda tem na memória o grande jogador, bicampeão mundial, o nosso roseirense mais famoso.